Meus amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Pedro Lino, estamos começando mais uma live aqui oficial da Igreja Presbiteriana United. É uma live da segunda-feira, uma live do programa Pastorais da United. E nós queremos hoje tratar de um assunto complicado. Nós já temos algumas pessoas aqui conosco, um assunto que tem sido difícil de ser tratado. Quero aí já saudar a Ana Flávia, que está conosco, saudar também a Simara, que está conosco, também o Jeff, aí o pastor Jeff e a esposa também conosco, saudar também o diácono Rodrigo, que está conosco, boa noite aí ao nosso irmão Hernando, a Jaqueline Machado também, que está conosco. Nós temos aqui algumas pessoas já conosco, nós temos a Marley, nós temos a Rita, o Beni também conosco, nós temos a Julimar, a Dulce, Erenilda dizendo aí, já começou, Erenilda, já começou, vem participar conosco, você vai fazer essa live hoje junto comigo, tá bom? Você vai nos ajudar a fazer essa live. O que é que nós temos que fazer? Como nós devemos fazer em tempos de pandemia, com os dízimos e com as ofertas? Nós queremos trabalhar esse tema, um tema delicado, um tema difícil, um tema que já divide muitas igrejas, já divide muitas situações, e obviamente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de privações, ainda é mais complicado ainda, mas nós queremos trazer uma palavra pastoral e queremos também que você que está na live contribua, discorde, concorde, mande a sua pergunta, aqui as opiniões serão respeitadas, nós vamos fazer essa live juntos. E eu quero começar já com um vídeo que eu queria que você observasse, um vídeo polêmico, e eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo. É um vídeo em que um pastor fala sobre dízimos e sobre ofertas e sobre contribuições. Presta atenção no vídeo e a gente vai depois discutir o vídeo e começar a falar sobre esse vídeo. Também quero agradecer aqui, já está aqui o pastor Otávio, já está também a Luciana Cacheta, pastor Otávio Cacheta, nós temos também a Sheila, a Simone, nós já temos aqui o Eudes, a Érica, o pastor Ivan, né? Abraço, pastor Ivan, lá de Salvador, nós também o Everson, a Claudete, a Nilma, é tanta gente aqui, a Merinha, né? Vamos entrando, vamos compartilhando, e eu quero que você agora veja esse vídeo e vamos comentar esse vídeo depois. Ale, som na caixa. Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos não é o segundo, não? Abundantemente. Quero fazer um pedido muito especial, nós estamos vivendo uma fase de muita luta mesmo, para manter esse programa no ar. E existe uma animosidade contra a obra de Deus. As pessoas têm dificuldade para ajudar, né? Porque o exército do mal, ele tenta impedir a obra de prosseguir, de prosperar, de conquistar almas. E você que é de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, você que é temente a Deus, não importa a religião, eu queria que você honrasse, você tomasse posse do carnezinho, o boleto, você toma a bênção, que a oferta é simbólica de R$70 apenas. Nós precisamos de 1 milhão de amigos honrando todo mês fielmente, com R$70. Fielmente, uma das contas da Igreja Mundial do Poder de Deus, ou pessoalmente, uma de nossas igrejas, faça isso com muito esforço, peça o carnezinho. Tem gente que pode fazer doações maiores, empresários, comerciantes, fazendeiros, profissionais liberais, podem fazer doações maiores. Faça então. Olá Brasil, a paz do... O que é que você achou desse vídeo? Esse pastor está pedindo 1 milhão, está pedindo 70 milhões de reais para 1 milhão de pessoas aportarem com R$70, né, para a sua emissora. E o chapéu que ele está usando, a gente deu uma pesquisada aqui, o chapéu que ele está usando custa R$4.000, né, e ele está usando esse chapéu para pedir dinheiro. Agora vamos a um segundo vídeo, eu queria que você assistisse também o segundo vídeo, e a gente já volta para comentar esse vídeo. Enquanto isso, vai curtindo, vai compartilhando, chama as pessoas, vamos conversar, os pastores também que estão aqui, vamos conversar sobre dízimo e oferta em tempos de pandemia, desde uma perspectiva bíblica, desde uma perspectiva da palavra de Deus,
mas não da perspectiva de igrejas que nós vemos por aí, neopentecostais, que muitas vezes exploram os seus membros. Vamos ao segundo vídeo. Deus, eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de R$1.000. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil, 5 mil, 2 mil, isso diretamente na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus, não é conta do apóstolo, do bispo, da bispa, não. Você vai ver lá a razão social. Não é conta, não vai aparecer o nome de Valdemiro, não. Não. Você vai investir na obra de Deus, no programa que tem abençoado e mudado a vida de muita gente. E os demais que vêm investir a oferta do carnezinho, que é R$70 mês, que é simbólico, é 7% de um salário mínimo. Mas tem gente que pode investir isso, tá? Ah, mas eu estou investindo meu dízimo. Não, você não está investindo o seu dízimo, você tá devolvendo o dízimo. Até parece que se eu dou a alguém o que já é dela, eu estou investindo na vida dela. Claro que não. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. O dízimo pertence a Deus. Se você mexer nele, você vai fazer como o Adão e Eva fizeram quando comeram aquele fruto da árvore que não podia mexer. E aí foram expulsos do jardim, dos privilégios. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. A verdade é essa. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Então você tem que devolver o dízimo a Deus, devolver. Você quer investir, é a oferta, investimento é a oferta. Você não está investindo dízimo, não. Você não está fazendo vantagem nenhuma devolver dízimo, não é de Deus. Isso aí é de Deus, está pensando que bate no peito, eu dei tanto de dízimo, você deu nada. Você devolveu o que é de Deus. Você quer dar, você tem que dar dos seus 90. 10% é da obra, é de Deus. E ele poderia pedir 90, mas ele pediu 10. Pediu não, né? Ele exigiu. Isso é exigência, não é pedir também não. Né? Ele pega pesado. Tanto é que com maldição só é amaldiçoado. Tá? Ele não está pedindo não. Ninguém vai amaldiçoar alguém por um pedido, né? É uma ordem. É ordem. Isso é regra. Isso é ordem. Isso é lei. Devolver o dízimo, porque é de Deus. 10% de tudo que você ganha é de Deus. Isso aí não é seu, não. Você nem chegue perto para gastar, para mexer. Isso é de Deus. E dos 90, se você dá alguma coisa, aí você está dando. Aí você está investindo. Aí você está investindo. Deus, eu queria que você fizesse... Meus amados irmãos, o que é que vocês já acharam desses dois vídeos? 5 mil. Né? Nós temos aqui os irmãos entrando, você pode opinar. Nós temos aqui já algumas opiniões aqui na nossa live, falando que esse pastor é uma piada, né? O pastor do vídeo. A Gleice, obrigado, Gleice, pela sua participação. Também o presbítero Eudes está falando sobre que ele complica a cabeça dos incautos. Nós temos aqui algumas pessoas entrando, temos aqui também a Simone aí com a manifestação com um bonequinho na boca, a Simone do Vale, um abraço, Simone. Também temos a Ariane Guerra. Bom dia, Ariane. Tem que vir cantar, tá, Ariane? Um dia aqui no sofá, que você canta muito bem, tá? O presbítero Milton está conosco também. Irmãos, o que que a gente... a Kelly também fala, toma vergonha na cara, meu Deus, tanta gente passando necessidade e esse tipo de gente fazendo isso. Isso revolta muita gente. Revolta o mundo, conta dele também está lá nas mãos de Deus para que ele possa tomar conta disso. Desculpa, pastor, nem assisti esse vídeo, eu vou. Minha irmã, nós estamos aqui, Kelly, para contrariar esse homem aí que você acabou de assistir. Né? Nós estamos aqui para ver como hoje as pessoas estão sendo enganadas e também como hoje as pessoas estão sendo oprimidas. E nós queremos explicar e começar a falar juntamente com vocês por que nós precisamos tomar cuidado, né, com muitos pastores que são lobos vestidos de ovelha e principalmente que se aproveitam do rebanho nessa época de dificuldade, nessa época que nós temos de necessidades. As pessoas estão fragilizadas, as pessoas estão passando por várias lutas, existem pastores que põem culpa
na ovelha, muitas vezes por ter pegado o Covid. Eu já escutei, eu estou buscando ainda indícios disso, provas de pastores que botam culpa nas ovelhas por terem pegado Covid. Você entende o tamanho das baboseiras, das questões complicadas que nós temos hoje no meio evangélico. Queridos, por que esses vídeos estão errados? Por que esses vídeos eles estão errados? Nós temos um pastor no primeiro vídeo pedindo 1 milhão de pessoas para doar R$70 para ele manter um programa no ar num momento de pandemia com um chapéu direto da sua fazenda, das fazendas que ele possui, né? E nós vemos no segundo vídeo ele ameaçando os crentes, ele ameaçando as pessoas, ele ameaçando, se as pessoas não derem um dízimo, as pessoas vão adoecer. Ou seja, se algum membro da igreja desse pastor pegar o Covid, ele vai dizer que foi porque essa pessoa não deu dízimo, é porque a pessoa não estava dizimando. Então nós precisamos, como pastores, combater isso. Nós precisamos, como os pastores que velam pela palavra, que velam pela escritura, nós necessitamos combater esse tipo de comportamento, porque é inaceitável que um pastor venha ameaçar a igreja de Cristo com essas palavras. E é por isso que eu queria que você estivesse aí conosco, nos ajudando a combater esse tipo de comportamento. Então, por que está errado esse vídeo? Em primeiro lugar, ele fala aqui de dízimo e de investimento. Ele trabalha a questão do dízimo como a questão de um investimento. E é o espírito que muitas pessoas têm na igreja. Eu dou o dízimo porque eu estou fazendo um negócio com Deus. Eu dou o dízimo para Deus me devolver algo. Eu contribuo na igreja para que Deus me retribua. Então você percebe hoje na igreja que as pessoas estão fazendo negócios com Deus. Nós não podemos aceitar isso. Outra coisa que nós vemos nesse vídeo, que eu já falei aqui, é a ameaça. A ameaça em relação ao seguinte: se você não der o dízimo, se você não contribuir, você vai adoecer. Vai acontecer algum problema na sua casa, vai acontecer algum problema na sua família. E isso também nós não podemos aceitar. Outra coisa que nós vemos aqui é que ele esquece completamente de Jesus Cristo. Você vê nesses vídeos que ele esquece da obra de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui, irmãos, e é bom esclarecer, nós não estamos aqui contra o dízimo. Nós não estamos dizendo que a oferta, o dízimo, é bíblico. Mas precisa considerar todo o panorama bíblico do Novo Testamento, a obra de Cristo, precisa considerar que o dízimo sempre foi atribuído e dado a pessoas que têm gratidão pela presença de Deus, por ser povo de Deus e pela salvação que Deus nos dá. E o que nós vemos aqui nesses vídeos que nós passamos, pessoas oprimindo, pastores oprimindo ovelhas e colocando a salvação das pessoas em foco. Então, a gente percebe aqui, nós vemos a Joana aqui no falando, esse pastor, ele é um charlatão, e a Cleis falando, e se ele pegar Covid, né? Então, você vê que as pessoas estão sendo enganadas, estão sendo oprimidas, né? Então, queridos, o dízimo é bíblico. Mas o que é que vem primeiro do dízimo? Eu queria que o Ale colocasse um versículo aí. Ale, coloca Mateus 23 aí para nós. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto de Jesus Cristo aí na tela. Presta atenção e vamos discutir, vamos comentar junto esse texto. O texto que está aí na tela é o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do edro e do comino, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Meus amados irmãos, o que é que Deus está falando com a gente aqui é uma coisa maravilhosa. O dízimo, ele existe não por causa da lei. O dízimo existe antes da lei. Abraão já dava o dízimo. O dízimo é uma grande bênção. Agora, Jesus está dizendo que existem algumas coisas que são mais importantes do que o dízimo.
O dízimo é uma maneira que Deus nos dá para contribuir na igreja. O dízimo é algo abençoador para a igreja, é verdadeiro, mas existem coisas que são superiores ao dízimo. E que coisas são essas? É a misericórdia, é a justiça. Essas coisas, a fé. Essas coisas são superiores a essas pessoas que depositam no dízimo até mesmo a sua salvação. E é isso que nós precisamos entender acerca do dízimo, acerca da contribuição. Nós vivemos um momento difícil, nós vivemos um momento de angústia, nós vivemos um momento de que as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão perdendo o seu trabalho. Aí vem um pastor na televisão, ou vem um pastor na internet, ou nos programas, ou nas redes sociais, oprimir as ovelhas de Cristo. Primeiro lugar, nós temos que cuidar das ovelhas. Primeiro lugar, vem a misericórdia. Primeiro lugar, vem você cuidar das pessoas. Primeiro lugar, vem você se importar com as pessoas primeiro. O que acontecia com os fariseus? O que está acontecendo com alguns pastores de hoje? O que acontecia? Eles gostavam era do dinheiro. Eles crucificaram Jesus porque Jesus acabou com o negócio sujo deles no templo. Eles estavam ficando super ricos, eles estavam enriquecendo mais e mais, como muitos pastores, e estavam oprimindo as suas ovelhas. E o que acontecia com as ovelhas? As ovelhas cada vez mais pobres, cada vez mais oprimidas. E Jesus está dizendo, a contribuição para o reino de Deus, ela existe, porque toda estrutura social precisa de uma contribuição. Toda a organização precisa. Jesus tinha tesoureiro. Jesus tinha uma organização nos seus discípulos. Agora, o que nós não podemos é colocar o dinheiro acima das pessoas. Nós não podemos colocar os recursos acima das pessoas. As pessoas são mais importantes do que qualquer coisa material. As pessoas são importantes. E a igreja não está aqui, irmãos, para enriquecer pastores. A igreja não está aqui para enriquecer membros do clero da igreja. A igreja está aqui para abençoar as pessoas. A igreja está aqui para acudir as pessoas nas suas necessidades. E quando nós olhamos isso, nós vemos Jesus está dizendo, o dízimo, vocês têm que cumprir o dízimo. Mas antes do dízimo, vocês têm que olhar para a misericórdia, vocês têm que olhar para a justiça, vocês têm que olhar para a fé, vocês têm que fazer algumas coisas que são mais importantes antes. Sabe o que fazia o fariseu? Presta atenção aqui na live. Sabe o que fazia o fariseu? O fariseu, ele chegava dia de domingo, ele não ajudava ninguém. Dia de sábado, perdão, ele não ajudava ninguém. Ele não fazia nada por ninguém. Mas se um animal dele caísse no buraco, se o rebanho dele estivesse em perigo, ele saía lá e ia cuidar do seu rebanho. É isso que está acontecendo. Pastores que estão mais preocupados com os rebanhos, com as suas fazendas, com os seus rebanhos de gado, com os seus apartamentos luxuosos, comprados a milhões na Flórida, do que estão preocupados com o povo de Deus e com as ovelhas. Por isso, irmãos, aqui a City K United, em nome do Senhor Jesus, sem orgulho, nós queremos ser uma igreja que olhamos primeiro para as pessoas. Nós queremos ser uma igreja que cuida das pessoas. Nesse momento de pandemia, nós não queremos descartar o dízimo e as ofertas. Nós não queremos dizer que isso não é bíblico. É bíblico. Mas antes de pensarmos nessas coisas, nós precisamos pensar nas pessoas. Nós precisamos ter misericórdia das pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ale, joga aí. Olha o que o apóstolo Paulo diz acerca das ofertas que ele estava colhendo, acerca dos irmãos. Por favor, as ofertas. Manda aí, Ale. Mandou aí? Mandou. Diz o seguinte... 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7 diz o seguinte: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. O presbítero Eudes faz um comentário aqui. Uns dizimam e ofertam por obrigação, outros os faz por negócio.
Ainda outros o faz por medo de serem castigados por Deus. Mas os que compreendem dízimos e ofertas à luz da palavra de Deus, dizimam e ofertam por gratidão e amor. Amém, presbítero Eudes? É isso, esse é o centro. Tem gente dizimando por obrigação, debaixo da lei. Tem gente dizimando por medo, tem gente dizimando porque faz negócio. Nós devemos ofertar, dizimar por alegria, por gratidão. Paulo está dizendo aqui, agora ele está falando de ofertas, o 2 Coríntios 8 e 9 fala sobre oferta, estavam colhendo oferta para os irmãos, mas Paulo não está oprimindo ninguém. Paulo não está dizendo, se você não ofertar, você vai para o inferno, se você não ofertar, você vai perder a sua salvação, oprimindo as pessoas. Não. Paulo está dizendo aqui, cada um contribua segundo o seu, que Deus colocou no seu coração. Sabe por que essa palavra é importante? Por isso que você não vai ouvir, alguns irmãos que são membros aqui da nossa igreja, nunca nós vamos estar fazendo apelação de dízimo e oferta na frente da igreja. Os irmãos que são membros da City K United, que já passaram por igrejas presbiterianas sérias, sabem que nós não vamos fazer isso. Porque nós sabemos, se você recebeu a salvação, se você foi salvo em Cristo Jesus, se o Espírito Santo habita em você, então a gratidão no seu coração. E quando você oferta, quando você traz a oferta no altar, você traz com alegria, não porque foi manipulado, não porque foi pressionado, não porque tocaram o terror na sua vida, mas por gratidão. Paulo está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo que nós devemos, através de quê? De não por constrangimento, das pessoas serem constrangidas, porque Deus ama ao quem dá com alegria. E esse é um princípio, né? A generosidade. Agora, o que fazer nesses momentos de pandemia? O que a igreja tem que fazer nesses momentos de pandemia? O que é que nós temos que fazer nesses momentos de pandemia? Como é que a igreja deve se comportar? A igreja, em primeiro lugar, irmãos, deve se comportar, primeiro, tratar a questão do dízimo e oferta como algo bíblico. Segundo lugar, não oprimir os crentes a contribuírem com o dízimo e oferta. Em terceiro lugar, disponibilizar o caixa da igreja para que nós podemos ajudar as famílias que estão passando por necessidade. Uma das coisas que estamos fazendo, que queremos fazer sempre, é que a igreja tenha sempre reserva. Porque o dia ruim chega, o dia angustiante chega. E a igreja precisa ter uma reserva. Uma reserva para o quê? Para ajudar as pessoas. Nós, nos primeiros programas que nós tivemos aqui, nos nossos programas semanais, nós temos colocado, ou colocamos uma vez, a conta da igreja para fazer oferta, para você contribuir. E nós fizemos isso não porque partimos de nós, mas porque, irmãos, falaram, pastor, nós queremos contribuir. Nós queremos ofertar. Como é que a gente faz? Então, nós não temos essa disposição no coração, irmãos, de oprimir as pessoas, mas a disposição agora, diante dessa pandemia, não é para falar de dízimo e oferta, é para falar de ajuda, é para falar de misericórdia. Então nós precisamos entender como igreja, se você ainda está trabalhando, graças a Deus, se você ainda tem como contribuir, né? Faça segundo o seu coração, faça diante do Senhor. O dízimo é uma bênção, ofertar é uma bênção, mas é algo entre você e Deus. É algo no seu coração entre você e Deus. É o seu fórum íntimo com Deus. Mas se você não está podendo, se você está passando por necessidades, se você não está trabalhando, se você está passando por angústias, a igreja está aqui para ajudar você. Porque você vale muito mais do que você coloca lá no gasofilácio. Você vale muito mais do que o seu envelope de dízimo. A sua vida para nós vale muito mais. E nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos ajudar você. E é isso que nós vemos, que o dízimo é essa gratidão. A Dulce fala assim, por que parou? Acho mesmo que na live de domingo poderia ter sim um momento de entrega de ofertas e dízimos. Podemos fazer um momento de entrega de ofertas e dízimos, sim, Dulce. E nós estamos avaliando o momento para ofertas e dízimos. O que nós não queremos fazer, Dulce, é em nenhum momento forçar as pessoas, constranger as pessoas, a que elas venham a entregar dízimo,
obrigatoriamente, de uma forma truculenta, muitas vezes deixando a sua casa desamparada, deixando a sua situação desamparada. E isso é uma construção. A fé é uma construção. As pessoas às vezes falam, vamos obrigar as pessoas a dar porque o dízimo é bíblico. Não, nós vamos ensinar as pessoas, como nós somos ensinados. Mas, sobretudo, nós vamos amar as pessoas, nós vamos cuidar das pessoas. E eu queria que, quando você desse o seu dízimo, quando você desse a sua oferta, você a desse com alegria, com singeleza. Agora, uma coisa que eu vejo aqui na igreja, uma coisa que eu vejo aqui em outras igrejas é o seguinte: cuidado, presta atenção nisso aqui aí, você que está assistindo a live. Cuidado com igreja que tem dono. Eu vou repetir isso aqui. Cuidado com igreja que tem dono. Porque tem igreja que tem dono. Eu sou pastor da igreja presbiteriana, mas eu não sou dono da igreja. Tá? Eu recebo um salário que é definido pelo conselho, que é conhecido por toda a congregação. Toda a igreja sabe quanto o pastor Pedro ganha por mês. Eu sou um funcionário, empregado da igreja. Tá? Eu não sou dono da igreja. Aí você vai congregar numa igreja que o pastor é o dono do prédio, que a mulher do pastor é a tesoureira da igreja, que o filho é que recolhe os dízimos, tá? E isso você precisa ser mais prudente. Por isso que, às vezes, tem gente aí se colocando numa situação complicada, porque frequenta igrejas, não sabe a origem dessa igreja, não sabe como a igreja funciona, e você fica enricando pastores. E outra coisa a mais que é complicadíssima. Eu vejo, já me contaram história aqui de pessoas sérias, de pastor que vendeu a igreja. Pastor que volta para o Brasil e vende como vende schedule de limpeza. Olha, essa igreja por mês dá 10 mil de dízimo. Você me dá 30 mil aí e eu passo a igreja para você. Aí passa aquele pastor lá para frente, o pastor apresenta o outro. O membro da igreja não sabe nem o que está acontecendo. Nós precisamos tomar cuidado. Isso é sério. Isso é seríssimo, meus irmãos. Igreja com dono. É por isso que igreja precisa ter uma organização, precisa ter um conselho, precisa ter pessoas que estejam acima umas das outras. As pessoas precisam ser fiscalizadas, sim. Todos nós precisamos. E você, muitas vezes, entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta para pagar conta pessoal de pastor, para pagar conta pessoal de família de pastor, para pagar casa de pastor que ele comprou na América, para pagar casa de pastor que ele comprou para ele, empresa de pastor. Você precisa abrir o olho para isso. Isso é coisa séria. Nós precisamos mudar como igreja, nós vamos ser sérios. Quando Paulo instituiu as igrejas, ele fala para Tito, fala para Timóteo, coloque em ordem, institua presbíteros, coloque líderes. Não é o pastor, não é um só que manda. Nós temos um conselho. A igreja não pode estar no nome de um. Nós precisamos ter um conselho, nós precisamos ser fiscalizados. A assembleia da igreja precisa fiscalizar. Nós precisamos ser uma igreja séria. E muita igreja está vivendo dificuldades no momento de uma pandemia como essa, muitas vezes, porque não soube poupar. Não teve um item lá no seu orçamento que dizia poupar para momentos de luta. Isso é bíblico. Momentos de escassez, isso é bíblico. Para que quando fosse um momento de escassez, tivesse que ajudar os seus membros. E não oprimi-los, mas ajudá-los. Então, meu querido, nós precisamos cuidar de tudo isso, das questões do dízimo. Nós temos aqui uma colocação aqui da irmã Nilma. Temos que pensar que tem pessoas que se escandalizam e dizem que estamos explorando os irmãos. Penso que os membros que estão trabalhando o façam sem ser em live. Eu entendi a consulta aqui que os irmãos, Nilma, devem dizimar, devem ofertar sem que ninguém veja. Isso é verdade. Porque tem gente aí que oferta, tem gente aí que dá as coisas, e o que é que faz? Vai lá e tira uma selfie. Vai lá e bota na internet. Nós estamos ajudando. Eu posso dizer aqui, irmãos, em nome de Jesus, em nome da junta diaconal, que eu
convivo com uma das melhores juntas diaconais em toda a minha história de pastorado. Eu tenho 20 anos de pastorado. E ninguém vê a junta diaconal da nossa igreja tocar trombeta por aí, não. Como é bíblico. A igreja tem que ajudar e não oprimir ninguém. A ajudar, ensinar aquela pessoa que quando ela voltar a receber, ensinar aquela pessoa a ter uma vida austera e ensinar aquela pessoa a poupar, ensinar aquela pessoa a dar o dízimo com alegria, a dar a oferta com alegria, tá? Para que chegue num momento como esse, ela também tenha não só que dar a oferta na igreja, porque o reino de Deus tem uma organização e deve ser uma organização exemplar, não que um manda, mas uma organização que tenha fiscais e mecanismos de fiscalização e auditoria por todos os lados, né? E nós devemos, no final de tudo isso, ver a mão de Deus na igreja, porque quando faltar necessidade, a igreja vai lá e também ajuda os seus fiéis, né, nisso. Aqui nós temos a Volnete Silva. A Volnete Silva diz: a mulher quebrou o vaso de perfume caro. Jesus diz... É a tia da Camila Volnete. A mulher quebrou o vaso de perfume caro. Jesus disse: quem foi muito perdoado, muito ama. Isso para mim é muito forte. Sou grata a Deus pelo seu perdão. É isso mesmo, minha irmã. É seu espírito. Jesus, os discípulos estavam ali recriminando aquela mulher, né? Mas quem foi muito perdoado? Aquela mulher era uma prostituta. Aquela mulher vivia uma vida libidinosa. Ela foi perdoada, ela foi alcançada por Deus. Ela foi agraciada por Deus. E aí, querida? Quando a gente é amado, agraciado por Deus e a gente tem condições e a gente está sendo trabalhado na nossa fé interior pelo Espírito Santo, a gente dizima, a gente oferta, não para receber, não para negociar, mas a gente oferta para quê? Oferta porque é gratidão a Deus, para que mais pessoas conheçam a Jesus Cristo. Mas tudo isso tem que ser fiscalizado, tudo isso tem que ser de forma austera, tudo isso tem que ser de uma forma em que as pessoas vejam que a igreja age de uma forma muito limpa e muito transparente. Mande a sua pergunta para nós. Mande a sua pergunta. Camilinha, tem pergunta aí? Boa noite, pastor. Boa noite. A Kátia Santos Cacheta pergunta o seguinte: eu devo entregar o dízimo do bruto ou do líquido? Eu acho que nós devemos sempre entregar o dízimo do bruto, tá? Mas depende se você tem uma empresa. Se você tem uma empresa, o conselho que eu te dou é você tirar um salário da sua empresa e desse salário você tirar o seu dízimo. Então você tem uma empresa, forma um salário para você e desse salário você dá o dízimo. Se você é um trabalhador, você deve dar do seu bruto. Ou você pode também dar, não sei qual é o seu líquido, e quando você aposentar, porque muitas vezes o dinheiro vai para aposentadoria ou coisa assim, você continua dando. Existem irmãos, e eu conheço, que deram a vida toda do bruto e na aposentadoria dão oferta para a igreja, porque passaram a vida toda dando do bruto e na aposentadoria dão oferta para a igreja. Geralmente são irmãos bem generosos. Tem mais alguma pergunta? Tem. O Fábio pergunta o seguinte: a pessoa que é enganada por um impostor como esse do vídeo é vítima ou está pecando por não conhecer a palavra? Geralmente as pessoas que estão sendo enganadas por um homem como esse do vídeo são pessoas que estão sendo oprimidas, geralmente são pessoas pobres. A maioria dessas pessoas, dessas igrejas, são pessoas pobres, mas tem uma minoria que não está enganada, não. Tem uma minoria que é atraído pela sua própria concupiscência, né? Eles querem ficar rico, eles querem ganhar facilmente o dinheiro, ele quer ganhar de maneira fácil, então em vez dele trabalhar, dele estudar, dele se esmerar, aí ele vai dar um dízimo na igreja, vai agir de forma mística, no mesmo comportamento que ele fazia com o terreiro de macumba, ele quer fazer com a igreja. Ele ia dar para o pai de santo, dava lá as oferendas dele e queria que o santo de cabeça desse dinheiro para ele. Ele quer fazer o mesmo com Jesus, né? E com Jesus não tem isso. Com Jesus é missão. Então muitos desses membros dessas igrejas são atraídos pela sua própria concupiscência, porque para eles o que vale, a bênção é ter dinheiro, a bênção é ter um carro novo, uma casa nova, e isso não é o que a Bíblia nos ensina em Cristo Jesus. Mais pergunta aí? Tem sim, pastor. A Élica Caleb Alves pergunta: pastor, qual a passagem bíblica que fala do dízimo para a igreja? Como é? Qual a passagem bíblica que fala do dízimo para a igreja? As passagens bíblicas do Velho Testamento, o que acontece é o seguinte: no Novo Testamento nós temos poucas passagens que falam de maneira direta do dízimo.
mas os teólogos estão todos, os bons teólogos estão todos em consonância de que existem duas vertentes sobre contribuição na igreja. A primeira vertente é o dízimo, que é uma contribuição dos 10%, mais ofertas. E isso todos estão de acordo. Olham o texto que eu acabei de ler, né, de Jesus falando que não se deve omitir o dízimo. E nós vemos também uma outra ala que fala que o dízimo é uma referência. Ou seja, que nós devemos dar um dízimo não porque é um mandamento do Novo Testamento, mas porque o dízimo é uma referência. Só que esses de referência falam que você deve dar muito mais de 10%. Então você tem esses dois caminhos teologicamente. Agora, você percebe no Novo Testamento que Paulo está lutando sempre com a circuncisão e está lutando com todos os rituais do judaísmo antigo. Mas Paulo nenhuma vez toca no dízimo. Paulo nenhuma vez diz que o dízimo não deve ser dado. Então, os melhores teólogos dizem que esse é um argumento muito forte para entender que o dízimo continuou na época de Jesus, ele continuou, as igrejas continuaram contribuindo com o seu dízimo, porque elas começaram em casas, se organizaram, cresceram, tinham um local para dar a contribuição, tinham os tesoureiros, tinham os presbíteros, então as igrejas foram constituídas nessa organização. Então, em nenhum texto do Novo Testamento, você perceberá que Jesus, ou que os apóstolos, negam o dízimo, ou dizem para não dar ou para não contribuir. Eu já falei aqui, Jesus tinha um tesoureiro. Jesus tinha um tesoureiro. Para você entender que até Jesus recebia ofertas, até Jesus recebiam contribuições, né? E ele tinha uma organização sobre isso. Então, em todo o Antigo Testamento, você vai falar a questão do dízimo, antes da lei, porque tem o período no Antigo Testamento que é antes da lei, e tem o período que é depois da lei, mas sempre de uma perspectiva de gratidão, sempre de uma perspectiva de amor. Agora, tem um comentário falando aí que não é constrangedor, acho que a Gláucia falando, né, concordando com a Dulce, que não é constrangedor falar de dízimo na igreja. É importante entender uma diferença, Gláucia aqui e Dulce, se é que ainda estão aí na live, né? Não é constrangedor de falar nenhuma verdade bíblica, mas nós precisamos colocar as coisas no seu lugar como Jesus colocou. Jesus está dizendo, existem coisas mais importantes na igreja do que dízimo e oferta. E o que é mais importante na igreja do que dízimo e oferta? Misericórdia, amor, justiça. Essas coisas são mais importantes. Ok? Então nós precisamos entender que quando alguém passa para frente, não pode fazer como esse pastor aqui fez no vídeo. O que esse pastor fez no vídeo? Se você não der o dízimo, você vai ficar doente. Se você não der o dízimo, vai acontecer uma tragédia na sua casa. Então qual é a motivação que esse pastor está colocando nas suas ovelhas? É a motivação do medo. É a motivação da opressão. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que eu devo falar com os meus irmãos de uma forma alegre. Paulo pedia ofertas a todas as igrejas. Paulo pedia oferta em todos os lugares. Paulo até foi chamado pela igreja de Coríntio de mercenário, de uma certa forma. Mas Paulo pedia de uma forma o quê? Positiva. De uma forma, olha, Deus toque no seu coração. Olha a salvação que Deus lhe deu. Olha a salvação que você alcançou. E as pessoas que estão comprometidas com Deus, elas entregam seus dízimos, entregam as suas ofertas. O que nós não podemos é, em momentos de pandemia, em momentos de angústia como esse, oprimir os membros da igreja a darem o dízimo. Mas aprender sempre, manter sempre aquela ética presbiteriana e cristã, aquela ética presbiteriana, cristã, aquela ética dos bons evangélicos, da Assembleia de Deus, dos batistas, manter a ética de as pessoas ofertam o que está no seu coração e nós não vamos ficar fiscalizando aqui dízimo de ninguém, porque cada um deve dar de acordo ao livre, ao fórum íntimo do seu coração. Mais perguntas, Camilinha? Sim, pastor. O pastor Daniel Rodrigues pergunta o seguinte: para ter cargos na igreja, tem obrigação de ser dizimista? Para o quê? Para ter cargo na igreja. Tem obrigação de ser dizimista? Olha, algumas igrejas tratam esse caso dessa forma, que alguns membros da igreja, para serem... Eu acredito que o membro da igreja tem que ter vários fatores para ele ser o oficial da igreja tem que ter vários fatores para ele chegar a ser oficial. Paulo trata o oficialato, pessoas que são líderes da igreja, com uma categoria diferente, sim.
Ele diz, quem deseja o episcopado, excelente coisa almeja. Ele fala sobre o diaconato, também falando de uma outra situação. Ele fala de mulheres que não eram presbíteras nem diaconisas, mas eram mulheres que eram líderes, elas também deveriam ter um outro padrão. Eu creio que as pessoas devem a uma posição particular minha. Eu creio que liderança, o mínimo que se espera de um líder é que ele seja dizimista. Mas existem momentos na vida de uma liderança, na vida de um diácono, de um presbítero, que ele traz uma tragédia, uma pandemia como essa, né? E ele não tem como sair adelante. Como é que ele vai entregar o dízimo de uma cesta básica que ele recebeu? Vai entregar 1 quilo de arroz, 2 quilos de arroz? Não, eu acho que esse é um momento em que a igreja deve cuidar desse líder. Mas, em linhas gerais, eu creio que o líder na igreja, o mínimo que ele pode ter é ser um contribuinte, né, efetivo e sistemático na igreja, e se ele está trabalhando e se ele tem ingressos. Mais algum aí, Camilinha? Sim, a Nádia pergunta o seguinte: o dízimo é uma obediência à palavra de Deus? Sim, o dízimo é uma obediência à palavra de Deus. Jesus deixa isso claro, que é uma ordenança do Senhor. Os pastores mais sérios do mundo estão de acordo com isso. Existem aí, como eu falei, duas correntes da referência e da ordenança, mas ambos falam de coisas ou igual ao dízimo ou acima do dízimo na contribuição. Mas é uma ordenança em que nós devemos fazer em paz, com alegria. E não é uma ordenança que eu não fazendo, eu vou para o inferno. E é isso que nós devemos colocar. Nós vamos para o céu porque Jesus Cristo morreu naquela cruz, ele pagou os nossos pecados, ele se fez injustiça por nós e nos entregou a sua justiça. Nós compartimos a justiça de Cristo e agora nós não precisamos fazer obras para ser salvos. Mas uma vez salvos, nós passamos a fazer boas obras, nós passamos a ser ensinados pela palavra, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, a contribuir, a abençoar as pessoas. E o principal que nós devemos fazer é contribuir com o coração primeiro e depois contribuir com os nossos recursos. Então, é um mandamento, mas é um mandamento que deve ser ensinado, deve ser cuidado na igreja, mas não podemos oprimir o povo de Deus com esse mandamento. Mais alguma coisa aí, Camilinha? Sim, pastor. O Márcio Tavares, ele diz o seguinte: um irmão da igreja certa vez chegou a mim e disse: eu não dou dízimo, pois tenho medo de me faltar para alguma coisa, e que não dava para encher bolso de pastores. Qual a sua opinião? Eu acho que não dá para encher bolso de pastores mesmo, mas os pastores devem ter seus salários definidos, como eu falei antes, com a igreja e informado com a congregação, né? Mas o seguinte, a sua pergunta, o medo de dizimar, o medo disso tem que ser ensinado. Nós somos ensinados, irmãos, pela fé. Nós vamos caminhando. Há pessoas, por exemplo, que não davam o dízimo nunca, mas um dia foram orientados pelos seus pastores, receberam um discipulado, começaram a dar o dízimo, começaram a ver a bênção que é dar o dízimo. É uma grande bênção, sim, dar o dízimo. Deus abençoa muito através do dízimo, mas não pode ser uma coisa imposta, não pode ser uma coisa forçada. As pessoas, nós precisamos entender o valor do discipulado. Às vezes a pessoa chega na igreja e ela é constrangida, ela é humilhada, ela é forçada a fazer uma coisa que ela ainda não aprendeu, que ela ainda não absorveu como cristã. E quando você é ensinado, como você é tratado, você vai descobrindo como o dízimo é uma grande bênção. Como ofertar na igreja é uma grande bênção. Agora, como membro, você tem o direito de saber como está sendo gasto o dinheiro da igreja, aonde está sendo gasto o dinheiro da igreja, se estão se fazendo todas as auditorias necessárias na igreja, porque a obra de Deus tem que ser um exemplo transparente para todo mundo. Porque não é ruim um pastor ganhar bem. O pastor deve trabalhar, ser fruto do seu salário. Mas a igreja deve ver, olha, o pastor está trabalhando muito. O pastor está fazendo, Deus tem abençoado. E a igreja pode sim melhorar o salário do pastor. Não sou contra a melhoria salarial de pastores, né? Nem poderia, né? Mas assim, o que eu vejo é que precisa ser as coisas limpas, transparentes. As coisas precisam caminhar. E as pessoas falam assim, eu não dou dinheiro para pastor, né? Eu não dou dinheiro para a igreja, mas dá dinheiro para cigarro, mas dá dinheiro para alcoolismo,
mas dá dinheiro para pornografia, mas dá dinheiro para político, mas dá dinheiro para clubes de futebol, mas dá dinheiro para tanta coisa que não lhe traz nenhum benefício, nem espiritual, nem emocional. E quando você trabalha com a igreja, você percebe isso. Eu um dia falei com o irmão o seguinte, eu mostrei uma vez quanto é que ganhava um político por uma palestra. Um político que havia feito coisas terríveis por aí, ele cobrava por uma palestra 500 mil reais. Você imagina, as pessoas sentavam ali, né, 500 mil reais. E esse irmão ia para essas palestras, pagava a inscrição caríssima, mas na hora de dar o dízimo, ele não queria dar o dízimo porque ele não queria enricar pastor. Então a gente tem que dar o dízimo por gratidão, tem que dar o dízimo porque é um mandamento, tem que dar um dízimo porque estamos felizes, mas temos que dar um dízimo para que, de uma forma em que o nosso coração esteja confiado em Deus, entregado em Deus. Pode falar, Camilinha. Tem mais pergunta aí? Tem. A Ritinha e o Beni perguntam o seguinte, o que significa lá em Malaquias 3:10, que diz a casa do tesouro? O que significa a casa do tesouro em Malaquias 3:10? A casa do tesouro em Malaquias 3:10, quem está falando isso aí? Rita Ben. A casa do tesouro era onde os sacerdotes depositavam as arrecadações de dízimos e ofertas que Israel fazia. Era como o nosso Banco Central, era como o Federal Reserve, né, aqui nos Estados Unidos. Temos que lembrar que Israel era uma teocracia, né? Então a casa do tesouro era isso. Os dízimos eram levados a essa casa do tesouro e eles eram usados para cuidar das necessidades do Estado de Israel, para pagar os sacerdotes lá no templo, para que os sacerdotes pudessem comer, para que os sacerdotes pudessem se vestir, né? Eram também para cuidar das viúvas, para cuidar dos órfãos, dos necessitados. Era uma teocracia, né? E quando isso passou com os reis, o templo tinha o seu valor, mas os reis também absorviam muitos desses impostos, que o povo, além de dar o dízimo no templo, passou a dar imposto. É isso que Deus falou através de Samuel, que eles queriam um rei, mas agora eles pagariam mais imposto. Eles pagariam, além do dízimo, para o templo, eles pagariam impostos para os seus reis. É por isso que Jesus diz, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então essa é a casa do tesouro. Mais alguma coisa aí, Camilinha? Sim, senhor. O Roberto Abi Ali fala o seguinte, onde está escrito no Novo Testamento para devolver o dízimo? Nós já falamos sobre isso aqui mais uma vez. O texto, carta magna do texto que Jesus fala sobre o dízimo, é o texto de Mateus 23:23. O Senhor da igreja, cabeça da igreja, fala, nós devemos manter o dízimo. É isso que Jesus fala, nós devemos manter o dízimo. E quando você olha em todo o Novo Testamento, não existe em todo o Novo Testamento a expressão devolver o dízimo. Mas por que não existe? Porque o cristianismo nasce na cultura judaica. O cristianismo nasce no meio de judeus ou de judaizantes. Então, as contribuições que existiam na igreja já eram decorrentes dessa referência do dízimo. É por isso que existem pastores, bons pastores, que tomam o dízimo como referência. Agora, as pessoas que querem tomar o dízimo segundo uma leitura mais literal do Novo Testamento, elas precisam entender uma coisa. Elas precisam entender que lá no Antigo Testamento, se formos dessa forma literal, que não é o correto em uma exegese, nós temos que dar tudo o que nós temos. Ou temos que vender as nossas coisas e dar para a igreja, como muitos pensavam antigamente. E não é assim. A igreja cresceu, a igreja foi evangelizada através das sinagogas. A igreja foi evangelizada através das sinagogas que haviam estado espalhadas por todo o Império Romano. E já havia um meio de contribuição naquelas sinagogas. E os meios de contribuição daquelas sinagogas se tornaram os dízimos. E nunca foi contestado isso pelos apóstolos. Não existe nenhum documento histórico da igreja que os apóstolos contestam a arrecadação de dízimo e a arrecadação de oferta. Então, que nós vemos isso em outros rituais judaicos do Antigo Testamento. Nós vemos isso na questão das roupas dos sacerdotes, nós vemos isso na questão da circuncisão, nós vemos isso nas questões dos animais que eram sacrificados, mas nós não vemos uma ordenança para paralisar o dízimo. Nós temos
um texto que Jesus fala sobre isso, falando que é para dar o dízimo. E não temos no Novo Testamento nenhuma desordenança, nenhum mandamento dizendo para não dar o dízimo. Então nós devemos dar o dízimo. Agora, não devemos dar o dízimo como muitos têm falado aí. Devemos dar um dízimo depois de ser ensinado, depois de ser discipulado, né? Depois de ser aprendido, colocado a nossa fé em exercício e saber que em paz, com gozo, com alegria, como é no Evangelho, a gente deve contribuir na igreja. O que tem mais aí, Camilinha? Pastora, a Sandra tá falando coisa aí. A Sandra tá bombando nos comentários ali. Sei. A Gleice Santos de Paula pergunta o seguinte: pastor, algumas pessoas que não fazem parte da igreja, quando vão visitar, elas querem dar o dízimo. O que o senhor acha? Pessoas que não são crentes. Olha, eu acho que as pessoas que não são crentes, e aí uma visão um pouco particular minha, eu acho que as pessoas que não são crentes não devem dar, se elas querem contribuir, não podemos negligenciar a contribuição delas, tá? Se elas querem contribuir, chega na igreja, eu quero dar aí uma oferta, eu acho que não devemos proibir as pessoas que querem, ainda que essas pessoas não sejam cristãs. Agora, eu tenho dificuldade de colocar que essas pessoas vão dar o dízimo, ainda que elas não sejam crentes. Eu uma vez tive um caso desse em uma igreja que eu passei, de um marido de uma irmã que queria dar o dízimo, né? E ele não era crente, ou não participava da igreja. Eu perguntei para ele: por que você quer dar o dízimo? Porque se eu der o dízimo, eu vou ser abençoado. Se eu der o dízimo, o Deus de vocês aí vai abrir as portas para mim no meu negócio. Então, a gente tem muitas vezes que dizer para a pessoa não contribuir na igreja, porque ela está contribuindo com o espírito errado. Ela está contribuindo com a intenção errada. E tem algumas coisas na igreja presbiteriana que é muito boa. Se a pessoa for dar grandes quantias na igreja presbiteriana, a assembleia tem que aceitar. A assembleia tem que reunir e saber que nós não vamos aceitar, porque existe muita lavagem de dinheiro por aí. Existe até a história aqui, recente, de um pastor que aceitou um cheque de 170 mil reais e era de um doleiro, era de alguém que lavava dinheiro. Então nós também precisamos prestar atenção nisso. A pessoa vai ali dar uma grande oferta, Deus está abençoando, olha, o ímpio está nos dando, né? Não, cuidado. Nosso foco é nas pessoas. O nosso foco não é no dinheiro. O nosso foco é nas pessoas. E esse homem, eu falei para ela, eu acho que o senhor nós não vamos considerar a oferta do senhor como dízimo. Porque nós não queremos que o senhor entregue essa oferta pela motivação errada. Camilinha, tem mais alguma coisa aí, minha filha? Tem. A Sandroca pergunta o seguinte: e os missionários, como seriam sustentados? Os missionários? Se não houvesse o dízimo. Não, os missionários têm que ser sustentados pela igreja, têm que ser sustentados com ofertas. Eu só acho, sim, tem muita agência missionária aí que a coisa corre solta, tá? Solta. O cara tá lá na China, manda pra você um folder, manda pra você... Eu recebo isso toda semana, né? A gente precisa saber quem é a gente precisa saber com quem essa pessoa tá, o pastor que é essa pessoa, como é o historial dessa pessoa, onde é que ele viveu, onde é que ele passou, porque se a gente for ofertar essas pessoas, tem gente abrindo igreja por aí ganhando muito dinheiro. Tem gente abrindo igreja por aí ganhando, muito. Então nós temos que sustentar o missionário, mas eu vos adverto, missionários que estão ligados a igrejas sérias, missionários que estão ligados a instituições sérias. Quando foi para Paulo e Barnabé, né, saírem como missionários, a igreja de Antioquia orou por eles, despediu, deu carta de recomendação a eles. A igreja precisa respaldar os missionários e a igreja precisa ofertar assim os missionários através do dinheiro dos dízimos e das ofertas. O que mais aí? Pastor Eni Tavares Amorim, foi um comentário, na verdade, mas eu acho que é interessante trazer aqui. Pastor, conheço uma pessoa que não entrega o dízimo porque não sobra. Essa pessoa tem que ser ensinada a dar o dízimo. Ela tem que ser ensinada a dar o dízimo. Por isso que eu estou falando, irmãos, aqui um detalhe importantíssimo aqui. Dízimo é bíblico? É. Oferta é bíblico? É. Nós temos que oprimir as pessoas para dar o dízimo? Não. Nós temos que fazer o que então, pastor? Nós temos que ensiná-las. Nós temos que ensinar, nós temos que discipular as pessoas. Às vezes não sobra por quê? Porque essa pessoa não sabe gastar. Porque essa pessoa não tem uma planilha. Porque essa pessoa não sabe orientar os gastos dela. Às vezes é isso. Às vezes pode não ser também. Mas aí entra a junta diaconal. Aí do lado,
ajudando, contribuindo, ensinando esse irmão. Por exemplo, olha, uma coisa que eu já vi acontecer e foi muito lindo, um irmão que ganhava um salário mínimo, ganhava pouco, e ele falou, pastor, eu quero dar o dízimo, mas eu não consigo. O que aconteceu? Ele começou a dar o dízimo e a junta diaconal dava uma oferta para ele. Ele dava o dízimo e a junta diaconal dava uma oferta para ele. E você fala, mas pastor, como é isso? Ele começou a organizar a sua vida financeira. Claro que existem bênçãos através do dízimo. E ele foi crescendo, ele foi melhorando. Nós não podemos oprimir as pessoas a dar o dízimo. Nós temos que ensinar as pessoas. Pastor, acabou as perguntas aqui. Acabou as perguntas aí? Acabou. Irmãos, para terminar, eu queria dar uma palavra para vocês rapidamente para a gente terminar a nossa live de hoje, né? Nós vamos sim sempre defender a questão do dízimo, mas vamos defender antes de tudo o ser humano, a ovelha, a pessoa que precisa ser cuidada, tratada, orientada. Nós não nascemos crentes prontos, nós todos estamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Mas abra o seu olho com os lobos. Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, da mulher que deu a maior oferta da Bíblia. Eu queria que você prestasse atenção agora na mulher que deu a maior oferta da Bíblia. Para a gente terminar a live, preste atenção, por favor, não fuja da live, não. Olha o que a palavra vai dizer para você. O texto é Marcos 12, 41 a 44. O que é que Marcos 12 está dizendo para a gente? Presta atenção aí, chama o pessoal aí na sala para ouvir a mulher que deu a maior oferta da Bíblia. Olha a mulher que deu a maior oferta da Bíblia. Diz o texto assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olha bem esse texto. É uma viúva, numa época em que não existia uma assistência social fenomenal. Israel era um dos poucos os locais que ainda tinham um pouco de assistência social. As viúvas ganhavam o correspondente em aramaico a 2 shillings, que eram 2 moedas bem pequenininhas para elas comprarem um pouco de pão, um pouco de farinha, um pouco de azeite para passarem a semana. E no momento ali das ofertas, os ricos, né, estavam dando muitas ofertas e Jesus estava no pé do gasofilácio. E muitos estavam dando ali, os ricos davam enormes quantidades, e aquela mulher deu aquelas 2 moedinhas que ela tinha para passar a semana. E Jesus disse assim, ela deu mais que todo mundo. E por que ela deu mais que todo mundo? Por que essa mulher deu mais que todo mundo? E você também pode aprender com a viúva pobre. Por que ela deu? Em primeiro lugar, porque a grande oferta, ela não é caracterizada pela quantidade. Aqueles homens deram grandes quantias. Ela deu uma pequena quantia, mas a pequena quantia significou muito. A pequena quantia significava muito para aquela mulher. Porque aquela pequena quantia não era uma quantia em dinheiro. A pequena quantia era o coração daquela mulher. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer cuidar de você. E enquanto você não depositar no Senhor a sua vida, enquanto você não depositar toda a sua vida no Senhor, Deus não está falando só de 10%. 10%, irmão, é para os que querem ficar ricos. 10% é aquela teoria daqueles que querem enriquecer fazendo um negócio com Deus. O 10% é apenas para nós cristãos uma gratidão, uma expressão de gratidão e amor a Deus que nós, limitados pecadores, ainda de alguma forma podemos dar. Mas aquela mulher, ela deu menos que todo mundo. Mas ela deu mais que todo mundo. Porque lá naquele gasofilácio estava o coração. A grande oferta, irmãos, não é caracterizada pela religiosidade. Os homens olhavam aqueles homens que davam grandes moedas e diziam, olha quanto eles estão dando. Porque o gasofilácio era de madeira, as moedas eram grossas e batiam e faziam um som, né, estrondoso no templo. Aquela mulher não soou nada. Mas aquela mulher estava sendo vista pelo Deus da igreja, pelo Deus da história. Jesus olha o coração. Jesus conhece o seu interior.
Jesus conhece as entranhas da sua vida, os porões da sua alma. E ele estava ali à beira e disse assim, essa mulher deu mais que vocês todos. Essa mulher deu mais que todo mundo. Essa mulher deu mais. Deus vê que muitas vezes aquele que tem o menor dízimo na igreja, em quantidade, é o que está dando mais. E aquele que tem o maior dízimo na igreja é o que está dando menos. Porque o coração está longe de Deus. Porque o coração está distante de Deus. A maior oferta, irmãos, é caracterizada pela aprovação de Deus. Esquece esse negócio de dinheiro, pelo amor de Deus. Esquece essas coisas, porque você vai buscar pastores que falam de dinheiro toda hora. Você vai buscar pastores que falam só de riqueza e riqueza. Mas quando você se liberta do amor ao dinheiro, como tem um comentário aqui do pastor Daniel, aqui na live de hoje, quando você ama a Deus, você se liberta do amor ao dinheiro. Você não fica questionando o dízimo, você não fica questionando a oferta. Mas também você não vai para essas igrejas desses charlatães, desses sem vergonha, desses pastores safados que querem só oprimir você, que quer só o seu dinheiro, que você também está buscando ficar rico, por isso que você dá dízimo. Dá dízimo pelo reino de Deus, dá dízimo para que as pessoas conheçam o evangelho, dá dízimo para que o pobre seja atendido, dá dízimo para que o necessitado tenha o que comer, dá dízimo para que os recursos da igreja venham acolher as famílias, para que nenhuma das nossas famílias passe necessidade. A partir de hoje, meu irmão, a partir de hoje, coloque o seu coração no Senhor. Livre-se desses lobos disfarçados de pastores. E ame a Deus, e ame ao próximo. Entregue o seu dízimo com alegria. Se você não está podendo entregar, nos liga. Dá um telefonema para a ajuda diaconal, converse com alguém em particular, em privado. Nós vamos ajudar você em privado com toda a discrição, porque o que nós queremos é cuidar de você, porque você é muito mais importante do que qualquer dinheiro. Você é o mais importante para Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus vai cuidar de você, ou através de forma sobrenatural, ou através da igreja, mas Deus vai cuidar de você. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Vamos finalizando a live. Obrigado, gente, por todos os irmãos que estiveram presentes. Obrigado por aqueles que perseveraram até o fim. Até a nossa próxima live com assuntos assim, para todo mundo participar, para que o reino de Deus seja agradecido. Deus abençoe e até a próxima live. Nos vemos. Um abraço. Tchau.